Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes, parte 1. Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: a raiz da decadência da Igreja, a perda do primeiro amor. Meta de hoje: leitura das páginas 49 a 51. João foi usado para consumar a revelação de Deus. Após a morte de Paulo e Pedro, o apóstolo João deu sequência ao falar profético por volta do ano 90 depois de Cristo. Ele passou a morar em Éfeso após o exílio na ilha de Patmos, onde havia recebido a revelação de Apocalipse, Apocalipse 1:9, e sido usado por Deus para consumar essa revelação. Assim, ele concluiu a revelação da Bíblia. Seu evangelho foi o último a ser escrito. De todas as epístolas da Bíblia, suas 3 foram escritas por último, e o livro de Apocalipse encerra as escrituras sagradas. Isso mostra que o ministério de João traz o falar profético para remendar as redes devido aos ensinamentos diferentes. Além disso, ele foi usado para fazer a conclusão de toda a Bíblia. A revelação profética de Apocalipse não se refere apenas à profecia da história da Igreja, mas também aos acontecimentos do final dos tempos, incluindo o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. É evidente que para nós não se trata apenas de acontecimentos passados e futuros, pois cremos que essas profecias estão cumprindo-se em nossos dias. Por isso João disse: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 1 João 4, do 11 ao 12. O produto da vida do Filho em nós resulta no aperfeiçoamento do amor de Deus. Resulta em amarmos uns aos outros, produzindo um entrelaçamento por meio de Cristo. Esse amor, como conector entre Deus e os homens e entre homem e homem, resultará na consumação da vontade de Deus, que é a edificação da Igreja. Todos os dias recebemos a fonte do amor, isto é, o próprio Deus. Por isso somos impulsionados a sair às ruas, resgatar as pessoas e cuidar delas. É com esse amor que servimos na Igreja. Amamos uns aos outros e traremos o Senhor de volta. Sinais da degradação da Igreja. Oposição ao falar profético. Os ensinamentos diferentes da época de Paulo ganharam espaço na Igreja. Esses ensinamentos distraíram os irmãos da palavra profética e abriram a porta para a entrada de heresias que colocavam em dúvida a deidade e a humanidade de Cristo. Alguns diziam que Cristo não era Deus, mas apenas homem, e outros diziam que Cristo não era homem, mas algo parecido. Por isso João fez questão de enfatizar que Cristo é Deus. João 1:1. Ele é nosso Criador, é nosso Redentor. Assim como Paulo, o apóstolo João enfrentou oposição, pois quando escreveu a Gaio em sua 3ª carta, ele se referia a Diótrefes como um opositor. Este gostava de exercer a primazia entre os irmãos e não lhes dava a acolhida. Diferentemente, Gaio dava testemunho, acolhendo os obreiros e encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. 3 João, versículo 6. Leamos: Pois por causa do nome foi que saíram, não recebendo dos gentios. Versículo 7. Isso significa que os que não acolhem os irmãos, que lutam pelo Evangelho, opõem-se à obra do Senhor. Entretanto, os que os acolhem tornam-se cooperadores de Cristo, conforme lemos. Devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo 8. Portanto, não critique o trabalho dos comportores, antes seja um cooperador da verdade e acolha quem prega o Evangelho. Dessa forma, seremos um só exército e avançaremos para ganhar esta terra para o Senhor. Encaminhar os obreiros de modo digno é suprir suas necessidades. Quem os acolhe ajuda e encoraja esses irmãos na propagação do Evangelho e se torna cooperador da verdade.